Olá, meus queridos, professor Orlando Castro, para mais uma aula aqui no canal Vai Vença. Se você ainda não assistiu a primeira aula, não deixe de assistir sobre a velha ordem mundial, um período marcado aí por um equilíbrio de forças entre duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, aí Estados Unidos e União Soviética. Tá? Esse período ele acaba no final dos anos 80 e início dos anos 90 com a fragmentação, a divisão da ex-União Soviética. Então, assiste lá e se você já assistiu, vamos ver hoje a nova ordem mundial. Acompanhe aqui comigo. Como podemos definir a nova ordem mundial? Acompanhe aí, não esquece de pegar o teu caderninho para anotar esse esqueminha aí importante para ajudar você a assimilar esses conhecimentos que vão ser importantíssimos para você mandar bem na sua prova de concurso. Então, nova ordem mundial é marcada por um equilíbrio de forças no espaço mundial entre três polos de poder, o americano, o europeu, o asiático, num mundo globalizado. É isso mesmo. Então, essa nova ordem mundial ela vai ter um novo equilíbrio de forças. Agora não dois polos, mas três. Um americano, um europeu e um asiático. Importante você entender que esse mundo agora não é mais bipolar como era na velha ordem. Agora esse mundo é multipolar. E que a disputa agora não é mais uma disputa político-militar ideológica, mas sim agora política, econômica e financeira. Ganham força aí as chamadas multinacionais, que vão se espalhar mundo afora, levando seus produtos, suas marcas e seu estilo cultural. É isso mesmo. Tenta-se criar um padrão cultural de sociedade, apesar de existirem resistências e conflitos contra esse padrão. Aí na imagem, acompanhe comigo aí, integração econômica, uma das marcas da nova ordem mundial. Então aí a terceira revolução industrial ou revolução tecnocientífica, principalmente trazendo aí novas tecnologias que possibilitaram uma integração nunca vista antes, uma integração em tempo real, simultaneamente. Eventos são transmitidos para bilhões de pessoas, como Olimpíadas, Copa do Mundo. Filmes são lançados simultaneamente, os blockbusters, né, fazendo com que o capitalismo se reproduza numa escala, numa velocidade nunca vista antes. Então é importante você saber que essa nova ordem é marcada pela globalização. Mas o que é essa globalização? Acompanha comigo aqui e anota no teu caderninho aí. Processo de integração econômico global. Então, não esquece que se o mundo era dividido na velha ordem, agora ele tenta se integrar. Com a derrocada do bloco socialista, né, o mundo começa a se expandir para ser plenamente capitalista. E aí a globalização nada mais é do que o estágio atual do capitalismo. É bom destacar que mesmo com o fim do bloco socialista, com o fim da União Soviética e alguns de seus países satélites, você vai ter ainda algumas experiências socialistas em curso, como a Coreia do Norte, como a China, que não tem mais aquele socialismo puro, propriamente dito. Adota uma política agora chamada de socialismo de mercado. É isso mesmo, o dragão chinês vem conquistando espaços mundo afora e ameaçando a liderança americana. Acompanhe aqui comigo. Principais características e fatos. Marcado por uma disputa política, econômica e financeira entre quatro potências mundiais, Estados Unidos, China, Japão e Alemanha, a partir de 1991, com o fim da União Soviética, né? Com o fim da URSS. Então, é importante você entender o que é a nova ordem mundial. Então, a nova ordem é esse novo equilíbrio de forças, marcada aí pela globalização, que vai ganhar força a partir de 1991, com o fim da União Soviética, com o fim do mundo bipolar, com o fim da Guerra Fria. Por isso que é importante você assistir a primeira aula aqui do nosso canal. Então, acompanhe mais comigo. O mapa mostra aí o mundo multipolar dos anos 90 e início do século 21. Então você vê aquilo que eu falei ainda há pouco, a existência de três polos de poder e não mais dois. Aí o polo americano, liderado pelos Estados Unidos, o polo europeu, liderado pela Alemanha, e o polo asiático, inicialmente liderado pelo Japão, hoje também aí a China, né, que vem se tornando aí uma das maiores economias e em breve superará os Estados Unidos. E um ponto importante
e você não deve esquecer isso aí, é a divisão do mundo da nova ordem. Se na velha ordem a divisão era uma divisão leste-oeste, agora a divisão é norte e sul. Percebam bem que a divisão leste-oeste é marcada aí pelo bloco socialista e o bloco capitalista. E agora a divisão norte e sul é marcada pela divisão do mundo entre ricos e pobres, entre países desenvolvidos mais ao norte e países subdesenvolvidos mais ao sul. É importante você entender que essa divisão do mundo norte e sul da nova ordem mundial, ela não é uma divisão geográfica, mas sim uma divisão socioeconômica. É por isso que Oceania ali, Austrália e Nova Zelândia estão no norte desenvolvido, apesar de fazerem parte do hemisfério sul. Então, é algo assim interessante de a gente informar para vocês que essa divisão ela não é uma divisão geográfica. Então, mapa aí mostrando esse novo mundo, essa nova ordem mundial, esse novo arranjo de forças que vai surgir a partir do fim da velha ordem mundial, do fim da Guerra Fria. Acompanha mais comigo. Principais características e fatos que vão marcar a nova ordem mundial. Aí apresenta uma nova divisão do mundo, como eu falei ainda há pouco, mostrando no mapa. É importante você ter a habilidade de ler mapa. Ler mapa não é uma tarefa difícil, basta você prestar atenção em dois elementos importantes do mapa, o título e a legenda. Então o título apresenta a proposta do mapa e a legenda explica, né, os símbolos, as cores do mapa. Destaque aí para a atuação do G20, do grupo dos 20 países mais desenvolvidos ou mais ricos. Os BRICS, o grupo dos países emergentes, multinacionais e organismos multilaterais. É importante você perceber que os novos atores agora são bem diferentes, né? Não mais duas superpotências, mas 20 países ricos aí, ou mesmo países emergentes. Agora, um destaque para as multinacionais, como também de organismos multilaterais. Aí você pergunta, mas professor, o que são organismos multilaterais? São organismos que fazem parte de vários países. Então, vários lados são representados nesses organismos. Como, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, criada aí no final da Segunda Guerra Mundial pela Conferência de São Francisco. Falamos isso na aula passada. Como também a Organização Mundial do Comércio, e nesse contexto de pandemia, por que não falar da OMS, da Organização Mundial de Saúde? Tá? Então você vai ter aí várias organizações, como a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, como a Unesco, né, para Educação e Cultura, a Unicef para as crianças. Então você vai ter várias organizações multilaterais que vão representar muito poder, como por exemplo a OPEP, e por que não falar também aí dos blocos econômicos, né, que vão crescer nesse período da nova ordem mundial. É importante você também entender uma política que vai facilitar a expansão dessas empresas, desses acordos, que é a política neoliberal. E aí o que é o neoliberalismo? Anota aí no seu caderninho, tá? E escreve: política econômica da globalização, marcada aí pela abertura dos países ao capital estrangeiro, pela privatização de empresas públicas, as famosas estatais, e pela redução dos gastos públicos, transferindo aí investimentos que deveriam ser do Estado para saúde e educação, agora para iniciativa privada. E aí é importante você entender que você pode parar essa aula a qualquer momento e anotar aí esses tópicos, né? Voltar para ver de novo essa explicação, esse conceito. Então essa é a vantagem do ensino à distância. Acompanhe mais comigo aqui. Crescimento dos blocos econômicos, a questão ambiental ganha força, aumento dos conflitos geopolíticos e étnicos, aumento da fome e da desigualdade. Então é importante você entender aí na imagem, eu destaco o símbolo do euro, né? O euro que é a moeda do bloco europeu. É importante você entender que nessa nova ordem mundial, que ela é marcada por uma disputa econômica, os blocos econômicos ganham força. Então se o mercado comum europeu, lá atrás, em 1957, foi a grande inspiração dos blocos econômicos, a partir dos anos 90, uma série de outros blocos vão surgir, como o nosso Mercosul, como o NAFTA, hoje tratado Estados Unidos, Canadá e México, né? Como aí os BRICS. Então essa é uma tendência na nova ordem mundial de alianças econômicas,
buscando fortalecer a economia no mundo globalizado. Contraditoriamente a isso, você tem o aumento dos conflitos, principalmente lá na África e no Oriente Médio, palco de sangrentos conflitos, destacando aí a Primavera Árabe, cujo principal produto aí foi a guerra na Síria, que gerou milhões de refugiados, criando uma questão muito delicada e também humanitária. Que destino dá para essas pessoas? Do norte da África também, né? Devido aos conflitos na Tunísia, no Egito, na Líbia, né? Muitos vão enfrentar o mar Mediterrâneo e tentar chegar à Europa. Tentar, porque nem sempre eles conseguem. Muitos desses navios aí viram ou mesmo são impedidos de entrar no velho continente. Velho continente que por séculos também colonizou e neocolonizou esses países. É por isso que muitos deles falam a língua europeia, melhor dizendo, né? Aí o francês, né? Aí o inglês, o italiano. Então, fruto desse colonialismo. Então, é importante você entender que mesmo com o crescimento econômico, mesmo com a globalização, essa integração econômica que vai existir entre os países, a fome no mundo ainda vai existir. E a desigualdade ela vai ser latente, principalmente entre esses países do norte desenvolvidos e os países do sul subdesenvolvidos. É até bom também destacar que essa desigualdade ela vai existir dentro dos países desenvolvidos. Então é importante você entender que em países como os Estados Unidos você vai ter população vivendo aí com uma renda mínima. Populações aí sendo marginalizadas, fora outros problemas aí como intolerância religiosa, o racismo, né? Aí destacando o movimento Vidas Negras Importam. Então o mundo ele vai ser marcado por conflitos, por contradições, por desigualdade, pela fome, né? E contradizendo uma produção alimentar enorme. Então é importante você entender que essa nova ordem, apesar de nós encontrarmos alguns pontos que caracterizam, né, que identifica aí uma mudança de equilíbrio de poder, também você vai ter contradições. Aí Caetano Veloso, na sua música Nova Ordem, ele tem um trecho que fala alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Então é justamente isso, os conflitos parece que vão permanecer. E também a gente não pode esquecer que esses conflitos, eles são um grande negócio, movimentam trilhões de dólares com a indústria da arma, né, com toda uma economia paralela que a cerca. E fluxos, né, informais, ilegais, como o tráfico humano, né, como aí o contrabando, também vão existir nesse mundo globalizado. Então, meus queridos, hoje falamos da nova ordem mundial, desse novo equilíbrio de forças marcado aí pelo fim da velha ordem, pelo fim da Guerra Fria, destacando não mais um mundo bipolar, mas um mundo multipolar, onde você tem uma nova divisão do mundo, não uma leste-oeste, mas agora norte e sul, ricos e pobres. Não esquecendo aí dos principais personagens dessa nova ordem mundial, aí o G20, né? Os BRICS, né? As multinacionais e os organismos multilaterais. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar, divulgar esse lindo projeto aí, que é o projeto Vai e Vence, que vai com certeza te colocar no instituto, né, na instituição que você quer aí trabalhar. Então, conte conosco e até a próxima. Fala, concurseiro! Você que tem um sonho de ingressar na Polícia Militar, esse canal foi feito especialmente para você. Eu sou o Tenente Coronel Firmino, faça como eu. Vai e vence!